Boa tarde a todos. Eu queria mais uma vez agradecer a participação de vocês nas nossas discussões sobre o PCDT de IST. E hoje a nossa discussão vai ser sobre o vírus Zika que isso trouxe tantas tormentas no Brasil no ano de 2016 e 2017, isso que veio com tanta novidade, uma doença de transmissão inicialmente vetorial, que mostrou também ser de transmissão, isso por via sexual. E aí, por essa razão, ela foi incluída no PCDT de ST, é um dos capítulos do PCDT. E aí, na discussão de hoje, a gente vai ter um debate, porque o vírus Zika não está tão em voga hoje. Hoje, a nossa doença da moda é o Covid, mas é uma doença que está, isso no PCDT, e a gente resolveu fazer esse debate com 3 pesquisadores de ponta na área. E aí eu vou fazer a apresentação da doutora Ximena Pâmela Bermudes, que é professora do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília. A doutora Ximena trabalha com doenças de transmissão sexual a partir da perspectiva da antropologia da saúde, e ela vai ser a moderadora na discussão de hoje. Aí, Pâmela, eu vou passar para você e você faz a apresentação dos nossos debatedores. Mas antes disso, eu queria lembrar que é muito importante que vocês se inscrevam no canal do YouTube da Sociedade Brasileira de DST, isso para que vocês possam assistir todos os vídeos dos debates passados. Eles estão todos disponíveis na página do YouTube. Tá? Boa reunião para nós todos hoje. É com você, Pâmela. Boa tarde, então. Eu tenho muito prazer de estar aqui agora, no papel de mediadora desta mesa, com a Angélica na frente desta iniciativa e com 2 grandes especialistas no tema que tratamos hoje. Eu, antes de dar a palavra à doutora Flor, que será a primeira a falar, gostaria um pouco de comentar nesse sentido. Como a Angélica bem falou agora, a principal, essencialmente, a transmissão da Zika vírus é, evidentemente, por via vetorial pelo Aedes aegypti. Mas, infelizmente, nós também registramos na literatura casos de transmissão sexual de pessoas que estavam em áreas endêmicas e que se infectaram e, quando retornaram para áreas não endêmicas, infectaram seus parceiros, etc. Então, isso coloca um alerta para nós, no sentido de que há evidências de transmissão sexual do Zika vírus, sobretudo a partir dos últimos 2 grandes focos em 2008, na Polinésia, 2015, 2013, 2015, 2017 no Brasil, né? Principalmente. Uma outra preocupação tem a ver com a persistência por um período ainda não completamente identificado, do vírus da Zika nos fluidos corporais. O Brasil, nesse sentido, é pioneiro na realização de uma pesquisa que um estudo de corte já que leva mais de 12 meses em campo, coletando fluidos corporais de homens e de mulheres que tiveram a infecção do Zika. A pesquisa é realizada em uma parceria da Fiocruz, envolvendo a Fundação Heitor Vieira, de Manaus, envolvendo, evidentemente, o Departamento de Doenças Crônicas, a OMS, a OPAS, e também instituições internacionais de pesquisa. A pesquisa não acabou, mas está quase para terminar, e eu acho que vão ser resultados muito importantes os que nós tenhamos com esse estudo. Vai permitir entender um pouco mais a dinâmica da transmissão e, sobretudo, as possibilidades de conseguir saber quanto tempo realmente podem haver condições infectantes de homens e mulheres
que estiveram expostos ao vírus. Por outro lado, em termos de PCDT, eu acho que é fundamental pensar que ele também precisa estar pronto para as emergências de saúde pública de caráter nacional ou internacional. A Zika, vocês sabem, começa no Brasil, e foi o Brasil que considerou o evento de importância nacional, e imediatamente logo após a OMS também declarou o Zika como um evento de interesse de saúde pública internacional. Isso faz com que o PDST também tenha essa preocupação de incorporar isso, sobretudo neste mundo globalizado que nós vivemos, onde as fronteiras ficam cada vez mais restritas. Então, finalmente, eu gostaria de fechar, antes de passar a palavra para a doutora Martínez, que a população conhece menos esta situação de transmissão sexual do Zika. Conhece muito a questão do mosquito, evidentemente, tem uma familiaridade com a noção de transmissão pelo mosquito, mas acho que não tem esclarecimento suficiente sobre a questão da transmissão sexual. Então, é fundamental que os serviços de saúde, principalmente os serviços que se vinculam à área de saúde sexual e reprodutiva, tenham em suas áreas programáticas a possibilidade de fazer a prevenção, de ensinar as pessoas as possibilidades e, sobretudo, aquelas mulheres que estão grávidas já ou que têm o interesse em engravidar. Elas precisam conhecer isso, sobretudo para aqueles que moram em áreas endêmicas. Então, sem mais delongas, eu gostaria agora de passar a palavra para a Flor Martínez Espinosa. Ela é médica infectologista da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, e também é pesquisadora da Fiocruz, do Instituto Leônidas e Maria Diane, em Manaus, no Amazonas. Ela estuda doenças infecciosas e eventos negligenciados durante o ciclo grávido puerperal. E ela também nos conta que ela é mãe de Ana Catarina e de Juan Pablo. Então, doutora Flor, por favor, com a palavra, seja bem-vinda e muito obrigada. 20 minutos depois da sua fala, passaremos para o nosso colega, o doutor Geraldo. Obrigada. Quero agradecer a doutora Angélica Espinosa pela gentileza do convite. Quero agradecer também a oportunidade de estar compartilhando esta experiência com você, Pamela, e com o doutor Geraldo. Quero agradecer ao Ministério da Saúde e à OPAS pela iniciativa. Então, eu vou apresentar um pouco sobre esse evento que também nos atropelou há uns 5 anos atrás, que foi a chegada do vírus Zika no Brasil, com todo o contexto que ele trouxe. Tem aqui um pouco os temas que eu vou tentar abordar durante a apresentação. Basicamente, então, iniciar contando sobre o agente etiológico, que é um vírus chamado Zika vírus, que é um vírus RNA de cadeia simples, de polaridade positiva, que pertence à família Flaviviridae e ao gênus Flavivírus. Ele, então, é um vírus que codifica para uma poliproteína que, ao ser clivada, ela se fracciona em 3 proteínas, uma delas característica da membrana, da cápside e do envelope, e mais 7 proteínas não estruturais. Então, o ciclo biológico do vírus, ele, uma vez que se aproxima da célula a ser que vai ser invadida, ele se aproxima e pousa através de receptores, ele entra por endofagia na célula e lá inicia a replicação viral. As células que são suscetíveis à infecção pelo vírus são principalmente as células
neurológicas, mas ele também tem a potencialidade de invadir células como células da pele, por exemplo, e acontece a replicação no interior da célula, especialmente no retículo endoplasmático. E uma vez que esses viriões são montados, eles saem da célula e esta célula vem a sofrer apoptose. Então, a primeira referência que temos sobre o vírus é de 1947. O vírus foi isolado na floresta Zika, na Uganda, a partir de um sistema de vigilância que estava direcionado para o estudo da febre amarela. Ele foi isolado de macacos rhesus, que foi macaca mulata, e posteriormente, o vírus também foi observado em mosquitos, no Aedes africanos, no ano de 1948. Presume-se que ele percorreu ou esteve presente em países da Ásia ao longo da década de 50, e em Nigéria, em 1954, ele é diagnosticado numa criança menina de 10 anos de idade. Mas esta menina também tinha infecções por exemplo, por malária, então ficou na dúvida de se ele era da causa dessa infecção nessa criança. Então, posteriormente, ele foi várias vezes isolado na África, em 1962, em homens. Também tem achados do vírus em espécies, na espécie humana em 1969 na Malásia. E o primeiro surto epidêmico surge, então, em 2007, nas Ilhas Yap. É uma ilha que tinha, em 2000, mais ou menos 7.500 habitantes. Inicialmente pensou se tratar de uma epidemia pelo vírus da dengue. Sin embargo, porém, foram relatados ao redor de 185 casos, mas num inquérito epidemiológico posterior, observou-se que 75% da população tinha anticorpos contra o vírus Zika. Posteriormente, 6 anos depois, em várias ilhas da Polinésia Francesa, foram apresentados mais casos. Nesta oportunidade, foram mais de 30.000 casos notificados, e o inquérito sorológico inquéritos de bancos de sangue mostraram que cerca de 11,5% da população tinha anticorpos. Daí ele se espalhou pelo Pacífico, até que inicialmente veio a ser reportado no Brasil em março de 2015. Presume-se que foi posterior a aqueles eventos esportivos que aconteceram em 2014, especialmente no Mundial de Canoagem, em que houve vários participantes dessas ilhas do Pacífico. Então, presume-se que ele está circulando no Brasil desde 1914. Este mapa, então, nos mostra todos os locais onde foram notificados casos humanos. Os mais antigos se mostram em azul, os mais recentes estão em vermelho, mas que mostram casos humanos ao longo de todo o cinturão tropical e subtropical do mundo. No Brasil, obviamente que a maior intensidade do problema foi observado a finais de 2015 e ao longo de todo o ano de 2016, e mais recentemente ele vem sendo menos notificado. A principal forma de transmissão é a vectorial, como nós já tínhamos, como a Pamela já tinha referido, mas a importância deste vírus e a razão pela qual ele é trazido para o PCDT é precisamente por essa transmissão interhumana. E nessa transmissão interhumana sabemos que existe a transmissão vertical, assexual, a transmissão por transfusões de sangue e hemoderivados, por transplante de órgãos, e também é possível por acidentes de laboratório. Em relação à vectorial, então, vocês observam nesse mapa, esse mapa mostra também a distribuição dos principais
vectores do vírus, que é especialmente o Aedes, os mosquitos Aedes, dentro do qual o Aedes aegypti é o seu principal expoente. Então, esta é a localização de o mosquito endêmico no mundo. Então, ele é um mosquito de hábitos diurnos. A infecção acontece porque a fêmea tem hábitos hematófagos por causa da necessidade de amadurecer os ovos. Então, ele também é um díptero de Culicide e subgenus Stegomyia. Esses são todos os exemplares ou todas as espécies de Aedes que circulam no mundo. Chamamos atenção para aqueles que têm maior poder de transmissão, precisamente pela sua presença ao redor do mundo, que é o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. O albopictus tem a particularidade de ele também estar presente em áreas mais temperadas do planeta, o que significa que aumenta as áreas suscetíveis para a transmissão no mundo, e sem deixar de prestar atenção na importância do vírus do Culex quinquefasciatus, que também está presente em todo o mundo e inclusive em áreas que não são habitadas costumeiramente pelos outros Aedes. Temos aqui, então, uma pequena mostração de como acontece o ciclo do vírus. Ele tem uma transmissão selvática, que é quando o vírus se permanece entre... Para completar esse ciclo, precisamos de espécies vertebradas e que entre elas exista a infecção mediante esse vector, que seria o mosquito, e a possibilidade desse mosquito frequentar áreas rurais e entrar em contato do homem com áreas urbanas, com espécies que são mais presentes nessas áreas urbanas, porque justamente o Aedes e esses Aedes que participam na transmissão têm hábitos mais sinantrópicos, ou seja, costumam habitar territórios em que se beneficiam da presença do homem, devido a detritos ambientais, a altas temperaturas, umidades, água estagnada, ou seja, condições precárias de saneamento que facilitam a transmissão. Em relação à transmissão vertical, talvez a que mais chamou a atenção pelas consequências que ela apresentou, justamente se a primeira epidemia se caracterizou por ser uma apresentação de quadros benignos, a segunda epidemia, que foi na Polinésia Francesa, se caracterizou por apresentar associação com o síndrome de Guillain-Barré, e a terceira epidemia, que foi a que chegou no Brasil, foi a que caracterizou a transmissão perinatal com um desfecho profundamente negativo, que foi a associação com malformações congênitas no bebê, especialmente microcefalias e alterações neurológicas conhecidas como a síndrome de Zika congênito. Então, essa transmissão pode acontecer in útero, mas ela também pode acontecer durante o parto, porque o vírus pode estar presente no líquido amniótico, urina, sangue, e isso o contato acontecer durante o parto. E especula-se também na possibilidade de transmissão pós-parto por exemplo, aleitamento, uma vez que o vírus também já foi identificado em leite materno, sem que isto repercuta na decisão do aleitamento como tal. A importância de transmissão vertical, ela é importante em termos de números. Este é um exemplo que mostra que durante 58 semanas epidemiológicas entre dezembro de 2015 e janeiro de 2017, uma cidade como Manaus, que tem, durante essa época, durante esse intervalo de tempo, teve mais de 47 mil nascidos vivos. Nós observamos que cerca de 3% das gestações elas foram casos notificados, sendo que em 1% de todas as gestações da cidade
foi confirmada realmente infecção pelo Zika. Isso significa uma incidência de 10,4 casos por mil em Manaus, nesse momento de maior produção epidemiológica. Esta é uma figurinha que eu queria que sugerir para vocês. Vocês podem encontrar no site do Ministério da Saúde, em que mostra a linha do tempo de tudo que foi a sequência de eventos que se seguiu à associação do Zika como transmissão vertical. Outra forma, e a que motiva que estejamos aqui reunidos hoje, é a transmissão sexual. Então, é possível a transmissão do vírus por via sexual em todas as possibilidades, uma vez que o vírus está presente tanto no sêmen, quanto em fluidos vaginais, quanto na saliva. Então, qualquer tipo de prática sexual tem potencial risco de fazer transmissão. Ele foi descrito por sexo vaginal pela primeira vez em 2008, e no sêmen foi isolado em pacientes na Polinésia Francesa e em outras oportunidades, tem vários casos relatados. Inclusive, há relatos de partículas virais detectadas no sêmen até mais de 62 dias desde o início dos sintomas. Então, este mapinha mostra todas as formas de transmissão sexual que têm sido notificadas ao redor do mundo, todos os países que têm notificado casos suspeitos de transmissão sexual. E existe a possibilidade também de essa transmissão acontecer de mulher para homem, de mulher para mulher. De qualquer maneira, o vírus é mais fácil de ser transmitido de homem para mulher, ou a partir do homem, porque a concentração viral no sêmen é muito maior e ela tem mais duração que a mesma concentração do vírus no sangue. Bom, então, basicamente, na transmissão sexual se pesquisam várias coisas. A possibilidade, é muito importante ressaltar que essa transmissão sexual é muito importante de ser suspeitada, de ser indagada, de ter atenção sobre ela, sobretudo quando a gente vai fazer o aconselhamento para os casais, porque a tendência nossa é acreditar que mesmo como somos uma área de transmissão vectorial, onde a transmissão vectorial predomina, por quanto temos uma alta densidade do mosquito transmissor, esta forma de transmissão sexual passa despercebida, talvez é pouco diagnosticada no nosso contexto epidemiológico. Então, existe a susceptibilidade à infecção, por quanto existe o vírus tanto nos fluidos, tanto no sêmen quanto na vagina. A forma de transmissão é mais fácil de acontecer de homem para mulher que de mulher para homem. Ele está presente tanto no recto como na vagina, mas há uma coisa que deve se considerar muito importante, que é a replicação viral que acontece no testículo. Então, ele se considera como um santuário do vírus. O período de incubação é difícil de ser estimado. Os intervalos que têm sido observados entre os indivíduos desde o momento do início dos sintomas entre o caso infectante e o caso susceptível é de aproximadamente 12 dias, com uma duração de infecciosidade estimada no sêmen de 34 dias e na vagina, na secreção vaginal de 14 dias e na saliva de 7 dias. O número de reprodução é inferior a 1 e a probabilidade de transmissão por intercurso não tem sido estimada, mas se calcula que seja menor que 2% por cada intercurso. E a taxa de transmissão, ele deve ser responsável nas áreas endêmicas por cerca de 3% dos casos diagnosticados. Bom, a única maneira de a gente controlar a transmissão sexual pelo vírus
com informação, com contracepção, quando há casos suspeitos ou que potencialmente possam estar contaminados, ou por abstenção sexual, se o caso requer, né? Em relação a outras formas de transmissão, então, temos a transmissão por sangue ou hemoderivados, que é cada vez menos frequente na medida em que mais se indaga sobre a possibilidade dos indivíduos ter a possibilidade de estar infectados, e também no caso por transplante de órgãos. Então, clinicamente, se considera que cerca de 60% a 80% dos casos tenham um curso absolutamente assintomático, ou seja, que esperamos sintomas entre 20% e 40% dos pacientes. Os sintomas iniciam cerca de 6 dias depois do momento da infecção, e esses sintomas costumam ser sintomas leves, dificilmente, ou seja, considerada uma doença benigna, de autorresolução, enfim. Dependendo dos pacientes, tem uma maior ou menor variação. Nós esperamos que aumente, que inicie uma produção de anticorpos ao redor do dia 9, no caso da imunoglobulina M, e do dia 10, em relação à imunoglobulina G. Mas a viremia, ela é especialmente detectável a partir do dia 3 e mais ou menos ao longo de 10 dias, em média. Dentro dos sintomas, então, temos como sintomas mais preponderantes o que chama mais atenção, que são o exantema. Ele está presente na maior parte dos casos, um exantema que frequentemente se apresenta com um prurido intenso, mas também ele pode acompanhar-se de febre não muito alta, e dor articular. Essa dor articular acomete especialmente pequenas articulações, como das mãos e dos pés, e conjuntivite, uma conjuntivite não purulenta, então, dentro dos sintomas mais frequentes, assim como mialgia. Em gestantes, a gente não pode deixar de considerar que elas podem se apresentar também com contrações uterinas, com sangramento vaginal e com perda parcial ou total do conteúdo uterino. Dentro das complicações, temos a síndrome de Zika congênita, que o professor vai falar melhor, e assim, em adultos, especialmente, temos a complicação mais temida, que é a síndrome de Guillain-Barré. É uma reação autoimune que pode se apresentar entre 2 e 23 dias depois do início dos sintomas. Geralmente está associada ao paciente ter comorbidades. Ela, mesmo sendo uma preocupação muito grande, ela costuma ter uma baixa letalidade. Até o momento, os casos descritos de mortalidade são 1 ou 2 no mundo, e a frequência se dá em cerca de 0,24 casos por cada 1.000 infectados. Também temos como complicação, então, o acometimento testicular, que pode ser reversível ou pode evoluir para atrofia. Muito importante, especialmente no nosso contexto, onde temos o vector e onde temos outros flavivírus, fazer o diagnóstico diferencial com dengue e com chikungunya, de tal maneira que eles costumam ter os mesmos sintomas, mas com uma intensidade que pode variar entre eles. Então, quando se tem um caso suspeito, um caso febril com exantema, costuma-se fazer diagnóstico com um protocolo que objetiva ver a possibilidade destes três, de qualquer um dos três estar presentes. E, em caso da gestante, é muito importante que a gente pense em outras doenças que também são exantemáticas e que também têm a potencialidade de trazer malformações congênitas, como são todas aquelas doenças que fazem parte do espectro TORCH ampliado. Em relação ao diagnóstico diferencial, o diagnóstico laboratorial, perdão, então é muito importante que a gente considere o que está procurando.
na infecção aguda, é mais importante a detecção do vírus e quando os dias já têm transcorrido desde o início dos sintomas, a gente pode procurar pela resposta imunológica ao vírus. Então, no primeiro caso, estamos falando especificamente para diagnosticar o vírus dos testes de amplificação de ácidos nucleicos, como o RT-PCR, em que pretendemos detectar e amplificar o RN viral. As amostras biológicas em que se costuma fazer essa procura é na urina e no sangue. Na urina é muito mais tempo, elimina o vírus que no sangue. Então, quando tem transcorrido mais de 7 dias desde o início dos sintomas, termina preferindo-se, ou seja, esperando-se que seja mais possível encontrar o vírus na urina que no sangue. E ele pode permanecer de 7 a 14 dias desde o início dos sintomas. Bom, em relação aos testes sorológicos, então, nossa intenção é detectar imunoglobulina M e imunoglobulina G. Ele pode ser feito no soro, no líquor cefalorraquídeo, enfim. E tem uma importante limitação, que é quando nós temos no mesmo contexto transmissão de dengue, temos também febre amarela, por exemplo, ou que temos transmissão do chikungunya. Então, é muito importante poder fazer a interpretação dos resultados para poder fazer o diagnóstico diferencial. E essas imunoglobulinas podem ser detectadas a partir de 4 dias e até 12 semanas depois do início dos sintomas. Então, se temos um paciente com quadro clínico compatível e ele tem menos de 5 dias desde o início dos sintomas, o indicado é solicitar o RT-PCR para Zika vírus ou para outros flavivírus. Se ele está entre 5 e 7 dias desde o início dos sintomas, a gente pode misturar os dois, ou seja, solicitar tanto o PCR quanto a sorologia, especialmente para a imunoglobulina M. E se há mais de 7 dias, então é a sorologia e a gente tenta fazer a interpretação. Aqui temos as possibilidades, então, a gente faz o PCR para os 3, para Zika, dengue e chikungunya. Se o resultado pode ser positivo para qualquer um deles, confirma o resultado positivo para o PCR, que foi positivo para qualquer desses 3 flavivírus. E, no caso, quando tem transcorrido mais de uma semana, então, aqui temos as possibilidades. O RT-PCR para Zika em sangue e urina, se está positivo, então confirma a infecção por Zika. Se está negativo, sugere que uma infecção não pode ser totalmente excluída ou que pode ter tido infecção por outros flavivírus. E, basicamente, importante na sorologia é se temos a possibilidade de fazer 2 titulações com um intervalo de 2 a 3 semanas entre elas, em que esperamos que os títulos dos anticorpos aumentem 4 vezes para confirmar o diagnóstico que estamos suspeitando. Em relação ao tratamento, então, é importante esclarecer que não existe nenhum tratamento específico para o vírus Zika. No caso, o que se faz é um tratamento de suporte, um tratamento sintomático. Nos casos ambulatoriais, então, é muito importante manter a hidratação, o descanso, administrar analgésicos e antipiréticos, e observando que devemos evitar anti-inflamatórios não esteroidais, justamente pela possibilidade de diagnóstico de dengue estar incluído aí. E nos casos em que, que tem um curso um pouco mais grave e que requer internação, então tem sido usado interferon, análogos de nucleotídeos, enfim, mas o que exige é suporte e acompanhamento permanente. Nesse momento, claro que o surgimento das epidemias fez disparar a necessidade de
da procura por vacinas. Neste momento existem, sim, estudos e existem projetos de vacinas em andamento em diferentes fases, mas no caso particular do vírus da Zika, a vacina tem a dificuldade, primeiro que por se tratar de um vírus que tem a implicação que tem para a transmissão vertical, esse é um fator limitante, especialmente seria uma vacina que, de ser de vírus atenuados, não poderia ser usado em gestantes e provavelmente não poderia ser usado em crianças, considerando também o fato do síndrome de Guillain-Barré teria que ser observado como seria a resposta imunológica a essa vacina, justamente para não fazer um quadro neurológico como complicação. Então, são desafios que uma possível vacina traz no caso do Zika. Em relação ao controle, então, sendo a via vectorial a mais importante, o mais importante é o controle que se faz exatamente na transmissão motivada por vectores. No controle biológico, então, existem diferentes tentativas de como controlar esses vectores. Existem, por exemplo, insectos que têm sido infectados com Wolbachia para que eles sejam disseminados na natureza e essa Wolbachia consiga esterilizar esses insectos. Mas também têm sido usados outros agentes como fungos, ou têm sido desenvolvidos mosquitos que desenvolvem serem predatórios, mosquitos não hematófagos, e também a produção de plantas, de peixes, em si, que poderiam eliminar esses criadouros dos mosquitos que são vectores da Zika. Em relação ao controle químico, pois temos piretroides, organoclorados, organofosforados, com todo o peso que esse uso dessas substâncias trazem para o meio ambiente. Temos controle mecânico, temos o uso de mosquiteiros mosquiteiros. No caso do Aedes aegypti, tem a dificuldade que o Aedes é mais de hábitos diurnos, ou seja, os mosquiteiros não têm tanto impacto. Eu acho que é isso. Então, fico à disposição de vocês para o que eu possa aportar adicionalmente. Espero não ter estourado o meu tempo. Muito obrigada, doutora Flor, pela sua excelente apresentação, que nos dá um panorama tão completo, digamos, das manifestações da infecção do Zika, passando pelos mecanismos de transmissão, um pouco da prevenção, e você também nos fala das situações clínicas, das formas de diagnóstico e de tratamento e das possibilidades de avanços tecnológicos mais definitivos, como seria a vacina. Então, agradeço muito a sua participação e agora daremos seguimento à nossa fala sobre transmissão sexual do Zika com a apresentação do professor Geraldo Duarte. Ele é professor titular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e também chefia a divisão de moléstias infectocontagiosas em ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas dessa mesma faculdade. Então, professor Geraldo, prazer de tê-lo aqui conosco e podemos dar continuidade. Aviso aos colegas que estão nos acompanhando, já tenho algumas perguntas que chegaram e depois da fala do Dr. Geraldo abriremos para o habitual debate nestas sessões. Obrigada. Boa tarde. Eu inicio agradecendo a presença de todos nesse ambiente virtual,
utilizando esse conceito, este recurso fantástico que é o acesso remoto. Parabéns, Angélica e departamento, por adotarem essa estratégia. Eu agradeço também o convite da Angélica para falar com vocês sobre a infecção pelo vírus Zika em gestantes, abordando suas complicações e diretrizes de cuidado para essas mães e os seus filhos. Agradeço a Ximena e a Flor, que me ajudam aqui na condução desse trabalho, né? Eu vou tentar aqui colocar a minha apresentação. Quero iniciar, gente, chamando-os, convidando-os para uma reflexão. E que reflexão é essa? Há quantos anos nós estamos perdendo vidas para dengue? Qual foi o movimento realmente efetivo a nível pessoal, coletivo, sanitário, governamental, que surtisse algum efeito? É extremamente curioso que foi preciso chegar à nossa Guernica da Zika para que houvesse a necessidade do mundo de saber que tinha um mosquito que chama-se Aedes aegypti e transmite Zika, chikungunya e dengue. Então, eu fico imaginando a nossa responsabilidade, não só a nossa pessoal, mas a responsabilidade cidadã de todos nós em relação às outras arboviroses. Quiçá, o susto que a Zika trouxe para nós nos alerte e nos chame, nos convoque para essa lide cidadã que é o combate das outras arboviroses também. O movimento do país como um todo, em relação à Zika, ele foi realmente muito adequado. Eu acho que começou com o Pernambuco, o pessoal da Secretaria Estadual do Pernambuco fez um belo de um papel do enfrentamento, na condução da escrita de um protocolo para nós. Logo depois veio o Ministério, fez um papel também extremamente adequado de enfrentamento, de orientações. Esse outro papel desse protocolo, em 2016, de resposta à ocorrência de microcefalia, também muito adequado. Sem dúvidas, para citar uma outra secretaria, que é a Secretaria do Estado de São Paulo, cujo protocolo eu tive a oportunidade de ajudar a elaborar, e a FEBRASO, que é a nossa sociedade, que também ela criou uma comissão nacional especializada, temporária, mas criou, e eu tive a honra de coordenar essa comissão nacional especializada, e são os protocolos que, até hoje, com algumas poucas modificações, são os protocolos que nós estamos utilizando. A Flor, ela facilitou demais a minha aula, sem dúvidas. E eu quero chamar a atenção aqui, que eu vou ser bem rápido, mas esse vírus ele não acompanhou o Sol, como é o que a gente vê e observa em relação às expedições, em relação à disseminação de doenças, no movimento leste-oeste. Esse vírus ele é danado. Ele falou assim, não, eu vou para o outro lado. Ele, em vez de vir para o Brasil, que é mais perto da África, vocês podem olhar no mapa, ele foi para a Ásia. Ele foi para a Ásia e da Ásia pegou ali a Polinésia, pegou o Atlântico, o Pacífico Sul, aí é que ele chegou. Gastou 70 anos para chegar aqui. Só que ele chegou diferente. Ele deixou de ser a linhagem africana e passou uma linhagem ligada às malformações do sistema nervoso central. Ele passou a ser uma linhagem com grande grau de comprometimento da saúde e de comprometimento social. Quando eu falava da dengue, a dengue, ela, bem ou mal, o luto resolvido ou não, o luto complicado ou não, o tempo se encarrega de transformar as perdas em saudade. Com a Zika, com alguma criança que demonstre algum grau de dificuldade, ela continua entre nós, na sociedade. Então, talvez por isso o mundo tenha gritado tanto contra a Zika.
E graças ou em decorrência dessa mutação viral, que passou a ser uma linhagem, não um outro tipo, mas uma linhagem específica responsável por esse grande número, como a Flor disse, de transtornos para a saúde da família, que ultrapassa a criança. É a família de uma criança que tem problemas, né? Muito bom. Assunto de qualquer mesa, assunto que liderou muito todas as nossas conversas, científicas ou não. Será que esse vírus causa mesmo microcefalia? Será que esse vírus causa tudo que falam dele? Então foi preciso muito trabalho. E o trabalho que mais impactou foi o trabalho do Miláker. Miláker é um jovem patologista esloveno e cuidou de dar todos esses resultados para a comunidade científica do mundo. O que aconteceu? Então, teve uma gestante eslovena residindo no Brasil, ela veio fazer um serviço social no Brasil, na cidade de Natal, e ela, com 13 semanas de gravidez, ela teve Zika. Com 28, 29 semanas, ela fez um ultrassom e viu que tinha um grave comprometimento neurológico do seu filho. Tentou a resolução da gestação, não é permitido pela lei brasileira, ela voltou para a terra dela. Chegou lá, um país católico também, não permitiram a interrupção da gestação. Mas ela foi além, ela foi até as autoridades, mais altas autoridades sanitárias, e conseguiu a interrupção da gestação. Com essa interrupção da gestação, o feto já nasceu morto, um feto morto, e foi feito, nessa criança, foi feito todos os exames necessários que, às vezes, nós no Brasil ainda não tínhamos condição de fazer. E talvez que tenha faltado para nós a iniciativa de buscar e estudar corretamente. Nós ficamos muito chocados com essa doença, com esse resultado tão ruim para o lado das crianças. E nessa criança que foi avaliada pelo Miláker, ele observou-se microcefalia com angiria quase completa, hidrocefalia e lesões distróficas multifocais no córtex. Um encéfalo assim, totalmente disfórico. E vejam vocês, aqui eu faço um resumo. Todas as imagens ecográficas que existiam, alterações que já mostravam alterações, do ponto de vista anatomopatológico, ele mostrou onde estavam essas alterações. Aqui nós não temos uma visão boa de 3 dimensões. Talvez essa figura aqui mostre mais. Isso daqui é o fundo do ventrículo lateral, né? Mostrando que, olha que aqui foi reduzida essa córtex. Nesta figura aqui, melhor ainda. Essa dá uma noção de profundidade. Isso tudo era líquido. E a camada de córtex extremamente afinada. Então, ele mostrou, em todos esses tecidos, ele mostrou uma concentração de vírus absurda, mostrando e demonstrando de que este vírus destrói o tecido nervoso. Então, esse foi o passo, talvez o mais importante, para demonstrar que esse vírus é destruidor de tecido nervoso. Esse outro trabalho, ele foi feito pela Patrícia Garcês, uma pesquisadora do Rio de Janeiro, e essa pesquisadora, ela tem um modelo biológico de neuroesferas e cultiva essas neuroesferas para a formação de organelas neuronais. E vejam vocês, quando ela, fazendo este cultivo dessas neuroesferas, o que ela observou. Aqui nós temos a neuroesfera no seu meio de cultura normal, desenvolvendo-se normalmente nas condições normais. E vejam aqui o que aconteceu com a neuroesfera na presença do vírus Zika. Demonstrando agora, do ponto de vista de neurogênese, de que o Miláker mostrou que ele destrói. A Patrícia Garcês mostrou que ele não deixa formar. Então, a organogênese. Então, as duas coisas plasmaram. Agora, é muito difícil um pesquisador isolado, assumir de que determinado evento tenha uma relação direta e única. Fica muito difícil se fazer isso. Então, é preciso que alguém com uma autoridade científica, uma autoridade
de comando de vários cientistas para assumir. E isso veio no trabalho da Sonja Rasmussen. A professora Sonja, ela é americana, trabalha na Universidade da Flórida, tinha nessa época um alto cargo no governo e juntou todas essas evidências e assumiu de que o vírus Zika ele tem sua responsabilidade objetiva. Podemos ter outros eventos, outras situações associadas, mas que sem ele, sem o vírus Zika, tamanhas disrupções não ocorreriam. Então, é necessário a presença do vírus Zika. Então, com isso, abriu-se uma nova perspectiva. Veja que eu coloquei numa letra de outra cor. O reconhecimento dessa relação causal indica que nós precisamos intensificar nossos esforços para a prevenção dos resultados adversos causados pela infecção congênita pelo vírus Zika. E mais, abrir os cofres públicos para a pesquisa. Porque até este momento, será que é? Será que não é? E cadê o financiamento? Então, assumindo-se de que o vírus Zika é o responsável, vocês podem notar de como explodiram as pesquisas em relação à Zika. Tinha um financiamento fabuloso. Aí veio a natureza e fez com que a Zika desse um alívio. E, como a Flor mostrou, ela praticamente não desapareceu. Ela mostrou 200 casos, 200 e tantos casos só esse ano, né? 5 mil casos, 10 mil casos nos anos anteriores, mas bem distantes dos 200 mil casos que nós tivemos, né, em 2016. Então, mas ela está aí. E eu espero que ela dê bastante tempo para que a gente se recupere do Covid para poder suportar uma nova rodada do vírus Zika. Mas deu tempo para a gente aprender bastante. Não vou dizer, está longe de eu estar dizendo que nós estamos preparados. Nós aprendemos mais em relação ao que acontece nesses processos aqui. Vejam vocês, para juntar todos esses processos, eu precisaria de que tivesse um processo, um embasamento teórico, um embasamento de funcionalidade para explicar essas alterações. E isso veio de todas as ideias, de todos os mediadores. Talvez o que mais responde a essa pergunta é o de Liang, que fala da sinalização do sistema mTOR. Vamos mostrar aqui para vocês. Nós temos o sistema AKT-mTOR. O AKT, ele é um sistema proteico que ele consegue fazer a indução da neurogênese, diretamente ou através do mTOR. Através do mTOR, o mTOR é mais potente nessa ativação da neurogênese. Então, tem uma ação positiva no desenvolvimento do sistema nervoso central. E, por outro lado, o AKT ativando o mTOR, nós bloqueamos a autofagia. Então, são dois processos biológicos extremamente interessantes. E vamos ver aqui o que acontece quando entra um vírus Zika nessa situação. O vírus Zika tem duas proteínas não estruturais, a NS4A e B, e ela tem um papel aqui de impactar negativamente no AKT, no sistema AKT, e inibe o sistema AKT. Inibindo o sistema AKT, não tem neurogênese por essa via, não tem neurogênese por essa via. E aumenta a autofagia. Então, esse modelo mostra que a neurogênese ela fica inibida, Patrícia Garcês, com as suas neuroesferas, e a autofagia, destruição de tecido, como demonstrou Milaka. Então, com este modelo, nós andamos, e passamos a entender melhor o que anda, a quantas anda esse processo. E não fica só no andar de cima, não é só no encéfalo, não. Esses dados aqui, nós tivemos 2 casos aqui em Ribeirão Preto, que nós publicamos, mostrando que a medula também, essa é a medula normal. Se você se lembra, a forma de H, uma região, nós chamamos de região cinzenta, e a região branca em volta, substância branca em volta, e vejam aqui das crianças acometidas. Olha que disrupção tão grande, uma verdadeira anarquia tissular, em que nós não conseguimos nem determinar o que é substância branca e o que é substância cinzenta. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo mais e mais a respeito.
Como é que ele chega na placenta? Como é que ele atravessa na placenta? Vírus esperto. Ele não infecta o sincício trofoblasto. Se a gente lembrar, o sincício da vilosidade placentária, a camada celular externa é do sincício trofoblasto. Então, ela defende contra o Zika. O Zika não infecta, mas ele consegue passar no espaço intercelular sem infectar, e vai infectar o citotrofoblasto, que é uma camada de células mais abaixo. Mas o mais forte dele são nas células de Hofbauer. Né? Olha aqui, eu vejo, células de Hofbauer atopetadas de vírus. São essas células que respondem por aquela viremia de mais tempo na grávida, porque na placenta ele fica replicando por muito mais tempo. Então, e replicando mais tempo, ele fica alimentando, jogando o vírus na circulação, né? Na circulação, que acaba retornando para o espaço interviloso e voltando para a mãe, para dando uma viremia mais prolongada, mas também para o feto, chegando lá no encéfalo do feto. Então, está aqui a microscopia do encéfalo. Veja com essas colorações, na dependência do grau de acometimento, só tem vírus dentro do encéfalo. São colorações que detectam o vírus, várias colorações. E aí também ele é muito sabido. E a gente passou a entender por que ele dá mais lesão no início da gravidez. O plexo corioide é um dos tecidos mais bem vascularizados que tem no início da gestação, no período embrionário. E, por deficiência, a imaturidade desse tecido, o capilar é fenestrado. Então, o vírus, que se ele chega numa quantidade grande por causa da vascularização que é aumentada e do fluxo aumentado nesse tecido, ele tem fenestras no capilar que ele chega facilmente até o tecido nervoso. Então, explicando por que as lesões no início da gravidez são mais graves. É porque a barreira hematoencefálica que nós conhecemos na nossa graduação, no início da gravidez, ele é uma peneira hematoencefálica e passa o vírus com facilidade. Temos que aprender, nós aprendemos nos bancos de escola e depois, né, a síndrome Storch, sífilis, toxoplasmose e outros vírus, rubéola, citomegalovírus. A Flor já ensinou isso para nós. E nós temos que aprender que agora nós temos que acrescentar o Z-Storch. Essa é a nova nomenclatura mais moderna. Vou fazer o atendimento pré-natal dessa paciente bem rapidinho aqui. O atendimento de baixo ou alto risco, o atendimento pré-natal porque a paciente não é contaminada. Baseamos nessas orientações da FEBRASGO, isso vocês podem encontrar nessa revista aqui, revista Fêmina, é só clicar na internet, ela é de acesso livre, vocês podem encontrar todos esses protocolos nesses 2 documentos. E uma das coisas que chamou bastante atenção para a gente no início, é que a nossa consulta ficou muito longa, porque as pacientes queriam saber tudo, o que é. Aí eu fiz uma cartilha, né? Peguei as 14 questões campeãs de audiência, as perguntas que eram campeãs de audiência, fiz um app, porque eu cheguei à conclusão também que ela não tem dinheiro, ela pode não ter dinheiro para comprar o remédio, para o passe, né? Mas ela tem dinheiro, todas elas têm celular. Então, eu coloquei esse app, aninhei esse essa app na nossa universidade, na Universidade de São Paulo, que também, se vocês quiserem acessar na internet, dá acesso direto também nessa cartilha. Pergunta simples, o que é microcefalia? Explico lá. Grávida pode usar repelente? Está aqui até com os nomes comerciais, gente. Como eu coloquei de todos, não estou fazendo propaganda de nenhum deles, né? Então, perguntas simples e que a paciente, além de levar para ela, pode levar para a vizinha, para a amiga que está grávida, né? Dando sequência, então, para esse atendimento, nós temos que levar em consideração que toda ação pré-natal, gente, leva à adoção de uma estratégia, precisa de uma estratégia e que traga benefícios. Se ela não existir isso na assistência pré-natal, essa estratégia não será adotada. E melhor ainda se essa estratégia, se ela retroalimenta, se é uma estratégia que dá outro benefício, se é uma estratégia para a mãe que tem um benefício para o filho, e eu vou cuidar do filho. Toxoplasmose é um dos exemplos, né? E na Zika nós procuramos o que nós poderíamos fazer de diferente, eu vou fazer o resumo para vocês. Primeiro deles, ficar firme
numa coisa que eu já devia ser, que é evitar a infecção pelo Zika vírus por causa das outras arboviroses. Mas nós acordamos só por causa da Zika, eu também. Né? E fazer o screening da microcefalia. O resto do pré-natal, gente, não muda nada. Não muda nada. Número de retornos, nada. Como é que é o atendimento de urgência da gestante com exantema, que é uma urgência? Primeiro, fazer o diagnóstico clínico, a Flor nos ensinou, colhe os exames para o exame diagnóstico laboratorial, avalia o comprometimento sistêmico, não usa anti-inflamatório até saber se não é Zika, cuidados na internação, porque a gente tem um cuidado de isolar o paciente, mas a gente não tem um cuidado de cuidar de que a paciente pode ser vetor, pode levar o vírus para dentro do hospital. Será que nós cuidamos, se internamos a paciente, nós cuidamos disso? Então, é importante. Suporte emocional familiar talvez seja uma das coisas mais importantes em notificar o caso. Como é que é o pré-natal dessa mulher? Primeiro tem que saber onde que ela está. O local do pré-natal de acordo com as potencialidades de fluxo. Tem referência? Essa cidade tem referência secundária e terciária? Ou é uma referência que fica a 1.000 quilômetros? Então, na minha cidade, no interior de Minas Gerais, é o médico de lá que atende as zicas com gestação. O que ele garante para ela? Um ultrassom mensal. A amniocentese é boa, eu faço o PCR do líquido amniótico e vejo Zika e as outras viroses que causam malformações. E aproveito para fazer a avaliação cromossômica também. Né? Isso se tiver acesso, viu, gente? Se o acesso for possível. Suporte psicológico, sem dúvidas, e o suporte importantíssimo do serviço social para essas mulheres. Né? O parto é vaginal, 70%, são dados nossos aqui de Ribeirão, vou mostrar os outros dados. Amamenta, sim, tem vírus, mas a viabilidade deles não é comprovada, então pode amamentar, sim. E aqui eu vou fazer um resumo bem rapidinho, para não estourar o tempo, dos nossos casos. Veja, nós atendemos 511 casos em Ribeirão Preto, no pico epidêmico de 2015 2016. A Zika falou, eu vou fazer de Ribeirão Preto a minha casa no estado de São Paulo. Então, foi aqui o número de casos que nós tivemos em gestantes, o número de casos quase igual do restante do estado de São Paulo. Então, foi uma coisa assim que ensinou muito para a gente, mas judiou muito da gente. E fizemos essa avaliação, nós terminamos esse trabalho, está para ser publicado, já tem DOI, avaliando essas crianças durante 2 anos, para ver como é que evolui, como é que seria a evolução dessas crianças. E deu, nesses 511 casos, 8,4% de alterações. No início, a gente achava que fosse muito mais, mas, na realidade, 8,4%, dos quais 3,8% de malformações do sistema nervoso central. Mas vamos ver aqui no primeiro trimestre o que é que aconteceu. Tivemos 92 casos. As alterações, 36%. Gente, mais de 1/3 dessas crianças tinham problemas sérios. Né? Desses, 13, nós tivemos 20 abortos, 12 casos de alterações graves do sistema nervoso central e uma morte fetal mais tardia. Né? E nos trimestres posteriores, no segundo trimestre, a complicação já cai para 2,8% e no terceiro trimestre, 1,9%. Então, o primeiro trimestre ele é muito ruim. É ruim em todos, mas no primeiro trimestre é o pior. E com a evolução, o que nós aprendemos? Aprendemos muito com o pessoal do Pernambuco, o pessoal do Nordeste, ensinou e continua nos ensinando muito, né? Mostrando caso de cegueira. Esses não foram os primeiros casos do Brasil a serem descritos, mas nós temos alguns casos de cegueira, nós temos 2 casos de cegueira, né? Em decorrência do vírus Zika. Veja como é que fica esse fundo de olho. Há outro detalhe que eu quero comentar rapidamente com vocês é que vejam aqui uma criança, um exame radiográfico de microcefalia. Vejam que aqui nós temos algumas estruturas com algumas dificuldades aqui, deformações, disrupções, mas é uma microcefalia. E vejam essa daqui, em que não tem quase nada de cérebro, é líquido, liquefez esse cérebro aqui, mas esse perímetro craniano aqui é normal. Então, a microcefalia nem sempre quer dizer dano. E a síndrome
da congênita do vírus Zika, ela não fala mais de microcefalia. Modernamente, nós falamos sistema nervoso central com alterações, porque é preciso. Se eu for esperar a microcefalia, eu demoro para tomar atitude. E eu tenho que ver se tem alterações oculares, acrocripose auditiva, neurodesenvolvimento, disfagia, que também não fomos os primeiros a descrever a disfagia, né? Mas existe. E eu vou falar rapidamente cuidados para a programação da gravidez. Eu acho que eu tenho 3 ou 4 slides. Quais são a paciente que eu tenho que tomar cuidado em relação à transmissão sexual da Zika? E essa paciente quer engravidar. Então, eu preciso de tomar alguns cuidados, de orientar, fazer algumas orientações. As orientações, elas começaram a surgir essa necessidade porque quando tinha 11 países com transmissão sexual. E aí o CDC acordou. Disse, não, precisa de avaliar e se passa através do sexo, eu tenho que cuidar dessas gestantes. Então, eu vou colocar aqui uma norma. Homem que tenha tido a infecção ou um contato de risco, viajou para o Brasil, por exemplo, ele tem que esperar 6 meses para engravidar a mulher dele, ou a esposa dele, ou o relacionamento dele, parceiro. E a mulher, se ela teve algum desses eventos, ela precisaria de 2 meses. A Organização Mundial da Saúde, do mesmo ano, falou assim, não é assim não. É 6 meses para o homem, mas a mulher também é 6 meses. E o tempo, a ciência foi evoluindo, nós fomos aprendendo, e nós observamos que, para a mulher, gente, eu comecei uma pesquisa aqui, eu parei. Por quê? Porque eu não achava o vírus Zika na secreção feminina. Tem, mas é raro. No homem, não. A Flor ensinou para nós. Tem bastante, é prolongado. Né? É mais prolongado. 6 meses. Mas isso daí foi uma grita geral, principalmente para as clínicas de fertilização assistida. 6 meses é muito. Aí, CDC, de novo, veio, reavaliou. Não, para o homem 3 meses é suficiente, para a mulher continua 2 meses. A Organização Mundial da Saúde, isso foi em 2018, em março do ano passado, em abril do ano passado, ela concordou com o CDC. Então, essas são as regras, os regramentos que nós temos para orientar, principalmente, as clínicas de fertilização in vitro, ou mesmo para nossas orientações, para a nossa paciente normal no nosso consultório. Homem, 3 meses, tem que esperar. E como assim? Primeiro, quais são as orientações gerais e objetivas? Eu estou correndo contra o tempo aqui. Orientar para não ser picada, isso é o primeiro, não ser picada é fundamental. Para engravidar, aguardar 90 dias após a doença, exposição de risco ou retorno do parceiro de locais com alta prevalência. Ou para ela, para engravidar, aguardar 60 dias para após doença, exposição de risco ou retorno de locais com alta prevalência. Fazer um exame de IgM em torno de 5 a 7 dias no máximo, IgM negativo, para o diagnóstico sorológico. As clínicas não fazem a fertilização, o processo de implantação sem isso, e nem a coleta do sêmen, não fazem. E documentar especificamente as orientações, dizer para ela, estou te orientando. Isso não isenta de processos, mas é um documento que fala para a pessoa, né, de que ela atesta de que ela foi orientada. Né? Então, essas são as nossas orientações, que elas se baseiam na Anvisa, no CDC, na Organização Mundial da Saúde e nas orientações da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Né? Eu imagino que talvez fosse mais fácil quando fosse só um mosquito. Não dizer que é fácil, mas era mais fácil quando era só um mosquito. A gente tinha um foco só de ataque. Né? Eu encerro agradecendo mais uma vez a Angélica e todos vocês que se conectaram nesse tempo aí para nos ouvir falar de Zika. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, professor Geraldo, pela sua excelente aula. Aprendemos muito. E nós temos um conjunto de perguntas, de comentários que vêm de muitos lugares do Brasil, muitas cidades, etc. Vou começar com o norte, com Amapá. Ana Júlia Carneiro pergunta, talvez para facilitar o debate, vou colocar as primeiras 4 perguntas e vocês podem decidir como que gostariam de responder, talvez 2 cada um, assim conseguimos avançar com mais perguntas
perguntas, porque a participação está grande. Agradecendo novamente também as pessoas que estão conectadas e que estão nos enviando suas colocações. Ana Júlia Carneiro pergunta: as mães infectadas pelo vírus podem amamentar seus bebês normalmente? Qual a indicação? Os dois professores se referiram a isso, mas podem agora estender um pouquinho mais a questão. Camila de Andrade, de São Paulo, nos pergunta: quanto à transmissão vertical do vírus Zika, existe algum tratamento específico com eficácia comprovada para evitar os agravos decorrentes do vírus, como a síndrome do Guillain-Barré e a encefalite, que também foi abordado aqui pelos dois palestrantes? E as últimas duas, de Goiás e do Amazonas, sobre a epidemia de vírus Zika. Hoje não ouvimos falar muito sobre o evento. Estamos em subnotificação? Ou, de fato, a circulação do vírus cessou no país? Qual seria a justificativa para a baixa nos casos registrados, noticiados? E do Amazonas agora, há alguma evidência de relacionada da transmissão sexual do vírus Zika causando alguma lesão genital, anal ou oral? Existe alguma intercorrência diferente das anomalias congênitas que ocorrem? Então, essas são as 4 primeiras perguntas. Ficaram claras ou vocês querem que eu repita alguma? Não, para mim está claro. Eu queria propor para a Flor, eu posso responder as 2 primeiras, Flor? São mais ligadas à transmissão? Isso. Sobre a amamentação, desde que a criança tenha condições de alimentação via oral e de sugar, está indicado. Não há contraindicação. Tem o vírus, mas o potencial dele de infecção é muito baixo. Quando nós colocamos na balança o benefício e o eventual risco, o benefício é muito, muito, muito superior. E não é o professor Geraldo que está dizendo, não. Essa é uma afirmação que tem todas o suporte das nossas representações de saúde do mundo, né, das principais sociedades e da Organização Mundial da Saúde. Então, amamente, sim. Tratamento, infelizmente, não. Não existe nenhum tratamento, nem para a doença, como a Flor mostrou, e nem para diminuir os agravos que decorrem da transmissão vertical. Então, infelizmente, não. Obrigada, Flor, agora. Concordo com tudo que o professor falou. Em relação à epidemia, realmente nós observamos que houve uma queda substancial. Existe a possibilidade de subnotificação? Bom, sempre que normalmente existem no país ambulatórios que servem como sentinelas de doenças exantemáticas e de doenças febris. Normalmente, então, está se censando sobre todos os vírus que estão em circulação. Ou seja, que definitivamente é evidente que há uma diminuição na transmissão. Mas isso também foi observado em outros locais onde já houve surtos epidêmicos importantes. Então, isso sugere que quando há um início da transmissão, provavelmente um grande contingente populacional é atingido e esse contingente populacional desenvolve algum grau de imunidade de tal maneira que limita a circulação viral. Então, deve-se acumular uma grande quantidade de suscetíveis antes de que tenhamos um novo surto importante. Eu acho que essa poderia ser ou é a explicação mais possível. Em relação se há uma lesão diretamente evidente, sexual, seja anal, vaginal ou oral, eu não vi descrito em nenhum lugar na literatura. O que se sabe é que o vírus está presente nos fluidos, mas não necessariamente ele causa uma lesão, como se pode observar em outras doenças de transmissão sexual. Não sei se o professor tem experiência de alguma lesão causada pelo vírus localmente. Não consigo acrescentar nada daquilo que você disse. Não, nunca vi. Nunca li
algo a Eu respeito. também não. Concordo. Então, seguimos com as perguntas. Do Rio Grande do Norte, Maria de Lima Alves. A infecção pelo Zika vírus em gestante ainda representa risco maior para a criança, em relação às doenças neurológicas e à microcefalia. Como está a circulação desse vírus no Brasil? E do Rio de Janeiro, Aires Maria dos Reis nos diz: as crianças que nasceram com microcefalia recebem algum tipo de ajuda governamental? Ótima pergunta esta aqui. Sofia Campos dos Santos, gostaria que falasse sobre a relação entre Zika e sífilis. E a última é algo que Flor tratou, que é de Espírito Santo. Em caso de mãe com IgM positivo para Zika, é necessário que suspenda a amamentação? Essas são as 4, então, que temos agora. Você podia repetir a última, por favor? Em caso de mãe com IgM positivo para Zika, é necessário suspender a amamentação? Tudo bem? Professor, dessas 4, então, sobre transmissão, se existe... A primeira foi sobre transmissão vertical e sobre as síndromes neurológicas, se existe ainda a circulação do vírus. Isso. Você pode responder essa daí. Acho que você está mais aparelhada do que eu. De fato, continua acontecendo casos, os casos são mais esporádicos, mas a gente não pode baixar a guarda. Se existe a circulação do vírus e se todas as gestações têm um risco potencial de transmissão vertical. Então, isso é muito importante, não só para a pessoa que quer engravidar, como é importante para as pessoas que atendem essas gestantes. O professor mencionou uma coisa muito importante que a gente viu ao longo de toda a epidemia, especialmente na fase mais intensa, que foi como essas famílias foram atingidas de maneira tão contundente pelo medo do que fosse acontecer. Então, essa assistência deve se estender a suporte psicológico e de assistência social. Isso é inegável, é muito necessário, e a família inteira, né? Porque nós tivemos a infelicidade de ver muitas famílias que se desfizeram, muitos casamentos que se desfizeram justamente naquele momento em que todo mundo estava com medo do que fosse acontecer, né? Não sei, professor, o que você acha? Adequado, muito adequado, gostei muito do seu comentário. Eu posso tentar responder aqui da Zika e sífilis e da mãe da IgM? Sim, professor. Por favor, professor. A mãe com IgM, eu tenho a impressão que essa pergunta talvez possa até ter sido feita antes do nosso comentário, e antes de responder a primeira pergunta. Porque se ela tem só IgM positiva, IgM é uma imunoglobulina que ela ainda não conseguiu o seu lugar ao sol, né? Ela não é nem confiável 100%. E a paciente não tem nem diagnóstico, ela tem IgM positiva. E mesmo se ela tivesse o diagnóstico, ela poderia amamentar. Então, a amamentação aqui, nesta situação Zika, a não ser que a criança não tenha condições de sugar, é uma coisa pétrea, é uma causa pétrea. Eu acho que nós temos que lutar muito para que ela seja mantida, porque essas crianças, gente, precisam muito do aleitamento natural, né? Zika e sífilis, nós tivemos 2 casos associados, foi associado, mas não teve malformação, tratou-se a sífilis, o paciente teve Zika, mas nenhum dos 2 casos que nós tivemos teve malformação. Então, é possível que possa ter alguma associação que a gente, no futuro, venha saber qual é. Por exemplo, Zika e HIV, né? Já tivemos, mas qual é o agravo
o agravo adicional que existe dessa associação? Eu não sei, os agravos, eu não sei se são potencializados. Então, a vivência que a literatura tem e a vivência curtíssima que eu tenho, vivência de 2 casos não é vivência, né? E na literatura também não se fala isso, eu tenho a impressão que não deve ser muito importante. Mesmo que a concomitância também não é tão frequente, né? Mas é válida a pergunta. Vamos prestar mais atenção. Eu queria fazer um comentário adicional sobre essa pergunta que foi de microcefalia e ajuda governamental. Então, se existe um programa, um projeto de lei, que foi motivado, inclusive, por uma associação de mães de crianças com microcefalia devido ao vírus da Zika, em que houve, eles conseguiram que fosse feita como dar uma aposentadoria, uma quantidade que era mensalmente para essas famílias. Mas eu acho que há várias coisas que não são perceptíveis e que a gente vivencia nos ambulatórios. E é que, como o professor mencionou, não é só a microcefalia é a que chama mais atenção, talvez é a que suga mais atenção. Mas existem outras formas de alterações e que às vezes encontram limitação na associação em poder fechar a relação causa e efeito. E, nesse caso, essas crianças com essas alterações ficam desamparadas por essa lei. E outra coisa muito importante é que, como o professor mencionou, da dengue a gente viveu o luto, mas do Zika o luto permaneceu, porque a gente ficou convivendo com as crianças que tiveram dano. É importante mencionar que, ou seja, que essas crianças vão necessitar, vão requerer, ao longo da sua vida, assistência permanente, que implica em uma equipe multidisciplinar que dá, por exemplo, terapias ocupacionais, terapias físicas. Essas terapias precisam ser frequentes e elas têm um custo que os estados, as cidades, o sistema público de saúde não estava preparado para absorver. Então, essas mães terminam tendo uma assistência que fica um pouco aquém do que elas precisariam para que seus filhos tivessem um desenvolvimento um pouco melhor, né? Como que tivessem um melhor prognóstico. Então, eu acho que uma coisa que nós não podemos deixar de demandar aos sistemas de saúde, que é maior assistência para essas crianças. Estava comentando que esse é um ponto importante, porque a resposta foi muito diferenciada, localmente diferenciada, nos diferentes municípios. E na medida em que as crianças com microcefalia vão crescendo, elas também vão tendo novas demandas que não necessariamente foram previstas no início das primeiras medidas ao nascer. Então, é uma situação de altíssima vulnerabilidade para essas crianças e para suas famílias. Se a gente pensa, por exemplo, hoje, com a chegada de uma outra epidemia, de uma nova pandemia, muitas dessas famílias sofrendo também Covid e também tem crianças com microcefalia. Então, o problema social da Zika é extremamente forte e em um país com tantas inequidades como o nosso, isso se torna ainda mais significativo. Eu queria propor para vocês, nós temos aqui, estamos já encerrando as nossas perguntas, temos, na verdade, 5, eu vou fazê-las, temos uma do Ceará, vou começar aqui, na verdade, com... Rio de Janeiro, Ceará, de Ceará temos 2 e do DF. Vamos lá. Quais são as principais diferenças da Zika em relação à dengue? Depois a outra. O vírus da Zika pode afetar o sistema nervoso de adultos?
o vírus Zika já é considerado uma IST? E quais são os locais que se consideram de alta prevalência para o vírus da Zika? Vocês já falaram um pouco disso. E a última pergunta com a qual encerramos é do nosso caro professor Ivo Castelo Branco, da Universidade de Ceará. E eu vou ler aqui o que o Dr. Ivo coloca. Na prática no Brasil, o diagnóstico Zika só é feito em mulheres grávidas com sintomas, portanto, 10% das infecções. Então, qual a eficácia das orientações da OMS no Brasil? Foi publicado o efeito da Zika em gêmeos bivitelinos em Pernambuco e Paraíba, onde somente um apresentava efeitos no sistema nervoso central e parecia que tinha um componente genético. E continua o professor Ivo. Ribeirão Preto apresentou muitos casos de Zika por ter um excelente laboratório para diagnóstico. Mas quantas Zika neuro em crianças cujas mães não tinham sintomas da doença? Com essas perguntas encerramos a rodada e depois disso pedirei para vocês fazerem as suas recomendações finais. Como querem dividir aí? Eu pela última, professor. As questões elas foram mais. Eu fico com a última do Ivo, que é mais comprida. E as outras eu tenho a impressão que estiveram no contexto da aula da Flor. Estiveram, com certeza. E foram respondidas muitas delas nas outras perguntas também. Eu vou tentar ser breve. Então, do Rio de Janeiro, se as principais similitudes e diferenças entre Zika e dengue, as duas são doenças que são flavivírus, que são transmitidas pelo mesmo mosquito, são doenças febris, exantemáticas. No caso da Zika, predomina o exantema, um exantema centrífugo, que costuma ser pruriginoso. No caso da dengue, nós temos que lembrar da cefaleia intensa, especialmente com dor retroocular atrás dos olhos, e a dengue preocupa muito a fragilidade capilar e a tendência que ela tem para se apresentar em formas hemorrágicas, que são as que realmente ameaçam a vida. Então, do ponto de vista da doença em si, é muito mais grave a dengue e tem mais potencialidade de formas graves, inclusive de letalidade. Mas as condições epidemiológicas existem para que as duas estejam presentes circulando simultaneamente, ou seja, que uma é diagnóstico diferencial da outra. Em relação à pergunta de Ceará, se o Zika deve ser considerado, se há alterações do sistema nervoso central em adultos, sim. A forma de Guillain-Barré é uma prova disso, né? Mas existem casos descritos de encefalites e de outras formas de acometimento neurológico. Então, a resposta é afirmativa. A terceira pergunta, que também é do Ceará, é se o vírus da Zika deve ser considerado uma doença de transmissão sexual. Sim, de fato, estamos aqui numa webinar sobre doenças sexualmente transmissíveis. E em Distrito Federal, a pergunta sobre locais de alta prevalência. Então, vocês observaram, nós mostramos nos mapas em que essa circulação é predominante onde esteja o vector é predominante em áreas tropicais e subtropicais do mundo, obviamente em locais que tem maior altitude no nível do mar, tem menos risco de ter áreas vulneráveis ou a disseminação e a proliferação do mosquito. Então, essas áreas teriam, digamos, uma certa proteção para a transmissão facilitada da infecção. Mas não podemos esquecer que em áreas, inclusive em áreas temperadas, onde não há condições ideais para a transmissão pela via vectorial, pode haver pelas outras vias. Então, é muito importante considerar, especialmente em viajantes. Essas foram as primeiras 4 e eu lhe cedo a última pergunta ao professor Geraldo. Isso.
É a pergunta do Ivo, do Ceará. Isso. Ivo, uma boa tarde. Ivo é amigo dileto, meu irmão, camarada. Muito bom saber que você está ligado aí nessa live, né? Nessa webinar. Muito bom. Ivo, a sua preocupação é a preocupação de todos nós, né? Não existe nenhuma forma de nós fazermos, de antevermos a infecção, a não ser a profilaxia. E a profilaxia de uma forma indiferenciada, né? Não há nenhum benefício, por exemplo, de fazer sorologia, não tem nenhum benefício, não traz nenhum benefício. E traz um malefício, que se a nossa população fala, eu já tenho a IgG, que para a Zika, eu baixo a guarda para a dengue, que é quem vai matá-la. A Zika, ela compromete a cria. A dengue mata a mãe. A chikungunya, aqui no Sudeste, uma prevalência baixa, mas que deixa marcas para o resto da vida, né? As sequelas da chikungunya são muito ruins. Então, abaixa a guarda para os outros. E não acrescenta nada. Por quê? Se nós só vamos fazer o diagnóstico na fase aguda mesmo. Não há outra forma de fazer esse diagnóstico. Então, nós vamos continuar ainda colocando todo o nosso esforço na profilaxia, de ensinar para o nosso estudante, amanhã médico, ensinar para os agentes de saúde os malefícios da Zika como um todo. A Flor mostrou comprometimento neurológico. A gente acha que Zika é só a doença do exantema, uma dorzinha aqui, dor de cabeça simples, né? A gente não olha as complicações. E você conhece muito bem dessas complicações. Do ponto de vista, então, para responder a sua pergunta, não tem jeito. Não há como, nós não temos nenhuma ferramenta para diminuir a ansiedade das famílias e a nossa ansiedade de não estarmos fazendo algo que possa trazer algum impacto positivo para essas futuras mães, né? Então, nesses projetos de maternidade, é o cuidado em todos os sentidos. Agradeço muito sua pergunta, Ivo, me deu a oportunidade de falar um pouco do pouco que nós podemos fazer em termos de profilaxia, fora daquilo que nós já conhecemos, fora daquilo que está ao nosso alcance, que é combater o criadouro, acabar com o criadouro, não deixar o vírus entrar dentro da minha casa e passar bastante repelente. Na gestação é isso. Muito obrigado, professor Geraldo, doutora Flor. Nós chegamos ao fim da nossa conversa tão importante. Vocês trouxeram, acho que é fundamental não baixar a guarda, lembrar que também precisamos ter comportamentos preventivos para evitar a infecção por Zika vírus. Vocês foram tremendamente esclarecedores nisso, e fazer a nossa parte como cidadãos também, é fundamental isso. Então, agora eu gostaria de dar uma última vez a palavra para vocês, para as suas recomendações finais. Agradeço muito a iniciativa do departamento, agradeço muito a Angélica, o pessoal da área da tecnologia que está por trás deste esforço enorme por fazer chegar estas informações a todos os cantos do Brasil. Agradecer muito também aos participantes, é muito estimulante ouvir e ver o interesse, então, especialmente sou muito grata por esta oportunidade e ter a oportunidade também de ter compartilhado com vocês dois professores. Então, Flor, para terminar, você dá seus cumprimentos finais. Obrigada. Eu quero agradecer, foi uma grata experiência, que oportunidade de poder estar aqui acompanhada pelo Dr. Geraldo, de quem muito aprendi. Muito obrigada, Angélica, muito obrigada, Pamela,
eu queria muito frisar sobre a necessidade. Nós moramos em áreas endêmicas, ou seja, a nossa tendência é baixar a guarda justamente porque convivemos. E nós temos o desafio de convencer uma mulher que talvez esteja grávida, especialmente seu parceiro, sobre a possibilidade dele de transmitir a infecção para ela estando grávida. Então, a necessidade de praticar sexo seguro ainda na gravidez é muito importante e passa muito de longe sobre ser uma prática constante no nosso meio. Eu acho importante isso. Então, eu agradeço muito a oportunidade e espero ter contribuído de alguma maneira para a elucidação sobre este tema tão desafiador e interessante. Obrigada. Obrigada. Professor, por favor. As minhas palavras também, elas são de agradecimento, né? Eu quero agradecer a Flor, minha parceira, me ajudou bastante. Ximena, sem dúvida, nos ajudou muito, confeccionando o texto e conhecimentos que você trouxe, que eu pude incluir na minha aula. A Angélica, também parceira desse processo, né? Sem dúvidas, foi muito bom. Valéria, que também faz parte do grupo, mas principalmente pela ideia da Angélica, né? De captar essa possibilidade, essa ferramenta, do uso dessa ferramenta, porque nós não podemos nos encontrar, fazer congressos, e o conhecimento vai ficar parado por isso? Não. E o que a Angélica fez, ela viu que deu certo, tem alguém fazendo, convenceu os superiores de que era uma alternativa adequada. Estamos nós aqui com a oportunidade de partilhar, de aprender entre nós, de aprender com as perguntas. Então, é tudo só agradecimento para o grupo que fez acontecer, mas a gente não faz acontecer para nós. O nosso agradecimento, ele se estende a quem está do outro lado, a quem está nos vendo, porque sem eles são as motivações para que a gente se esmere, trazer o último conhecimento e partilhar. Meu Deus. Se achar mais, dificuldades que eles têm, em que a gente está num outro patamar. O Ivo falou, Ribeirão Preto, você está num local que talvez seja diferente, é diferente. Então, saber de outras localidades para ajudar para montar estratégias que possam atender também a populações que estejam um pouco mais distantes de recursos. Os exames são ótimos para quem está numa cidade grande ou num centro mais evoluído, mesmo que a cidade não seja grande. Mas e na cidade menor? Eu sou de uma cidade pequena, do interior de Minas Gerais. Então, eu sei das dificuldades que lá existem. E eu me espaldo muito nessas dificuldades para poder divulgar algo que eu posso fazer aqui e como eu posso adaptar para fazer lá. Então, o outro lado, quem está do outro lado, todo o meu respeito e meu agradecimento por estar aqui. E a minha sugestão, minha última mensagem, eu quero assinar embaixo do que a Flor disse. Profilaxia, profilaxia e profilaxia. Hoje nós temos medo do Covid. Está aqui, ó. Olha, eu não sei se vocês estão me vendo aí, eu não me vejo, né? Mas vocês devem estar vendo aqui que isso aqui é álcool. Eu passo nas mãos, né? Eu passo nas mãos, tá? E a gente passa todo dia, a gente não vive sem esse álcool, não é verdade? E a grávida, ela não pode viver sem repelente. Se ela estiver em região em que, nas faixa tropical e subtropical, ela não pode viver sem repelente. Roupas que protejam, roupas claras, proteção da pele o máximo possível e conversar muito com o parceiro. Conversar muito com o parceiro. E da possibilidade, se é um indivíduo que viaja muito, se o relacionamento não tem alguma possibilidade de que haja uma terceira pessoa no meio. Então, é um momento em que quem está em risco em relação à Zika, a mãe está em risco, mas quem está em maior risco é o filho.
Então, é um momento de muita reflexão, até para engravidar. Em períodos que a gente estava no pico, a minha orientação foi para adiar o projeto. Adia o projeto, espera a tempestade passar, vai voltar. E voltou. E voltou. Então, mais uma vez, agradeço geral, de A a Z. Muito obrigada, então, a todos. E damos por encerrada esta sessão. Angélica. Muito obrigado, Pamela, Flor, Geraldo. A sessão foi realmente impressionante. E uma mensagem que vocês deixam, que a gente não pode baixar a guarda. Isso acho que todos nós que trabalhamos com doenças infecto-contagiosas temos isso em mente o tempo inteiro, né? E assim, a gente vê que hoje o Zika está em baixa, mas isso não quer dizer que ele vai continuar em baixa. A gente não sabe quanto do nada ele pode ressurgir. Então, a gente tem que estar sempre realmente estudando, orientando para que isso não caia no esquecimento, né? Que a gente possa aprender com as nossas experiências do passado. Foi excelente a participação de vocês, eu agradeço. E aí, antes de encerrar, eu quero convidar vocês para, na quarta-feira que vem, a gente está aqui reunido de novo às 16 horas, que a gente vai ter a discussão sobre a infecção pelo HTLV. A gente se encontra na próxima quarta e muito obrigado a todos.